Onde você vai chegar fazendo o que você está fazendo com a sua vida? Lembra que eu disse que as coisas que nós passamos é para a gente repensar e pensar sobre a vida. E nós corremos, e se as coisas vão muito normais na nossa vida, nós não paramos para refletir sobre ela. Ela fica no automático e nós deixamos ir nesse automático. E é claro, a gente é surpreso com a fragilidade da vida. Quando a Rosane não acompanha muito isso, quando eu disse, olha, estava dizendo que o Gugu caiu, se machucou, ele acaba de morrer. Eu ouvi depois que ele morreu há mais tempo e eles só estão mais que notificando agora. Foi uma surpresa, né? Um apresentador, falam tanto coisa sobre ele, de repente ver sobre a família dele, ouvir sobre a família, foi interessante ver. Mas todos sabem, pensando que ele assumiria o lugar, né? Lá no SBT, essas coisas que você já ouviu, né? Antes, né? Quando era. Então você sabe que era um cara cheio de planos, novo, né? Com uma carreira promissora, uma carreira excelente, e eu imagino que ele tinha sua vida cercada de segurança e proteção. Ele já nem morava no Brasil. Pessoas que são famosas assim, eles têm que morar fora por causa de sequestros, e a vida, eles não podem viver a vida normalmente. Diz que brasileiros e americanos que moravam perto dele nem sabiam quem ele era. Então esse era um plano. Mas é interessante que uma pessoa que cerca a sua vida, eu não estou fazendo avaliação dele, é só um detalhe para a gente lembrar, tá bem? Eu não estou fazendo nenhuma avaliação da vida, só dizendo assim, que ele cercado de toda segurança, fama, poder, tudo que uma pessoa pode buscar na vida, e de repente ele morre dentro de casa. Ele vai ao sótão, diz que tentando tocar um filtro, e cai, bate a cabeça, não pode fazer mais nada. Foi apenas um tombo, e aí vai o tombo de tudo, da fama, da vida, do dinheiro, poder, e a vida se esvai desse jeito, em apenas um momento. Pode ser do nada, como isso, para mim é do nada. Por que um cara como ele, importante, tinha que ter que subir e tocar esse filtro, não é verdade? Com muito dinheiro e tantas coisas para fazer. O que é a vida? Decisões aí, filhos, talvez, pai, você podia não subir, né? Quantos arrependimentos, quanta coisa. Então, essa vida frágil, e que é num momento que se vai, quando você menos espera, como eu já preguei a vocês, a vida é como um sopro. Você faz isso, e foi a vida. É o que aconteceu com ele, só estou pegando para lembrar, gente. E muitos de nós passamos como eu passei com a minha família. Passamos, e quando a gente passa, a constatação é essa, quando a gente passa por situações difíceis, e que a vida chegou, e a gente viu que assim, você ficou por um fio da vida, e quase foi, então a gente faz essas reflexões. Puxa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Para onde eu vou? E eu conversei com algumas pessoas, perguntando para elas, qual foi a lição? Qual foi a sua lição, quando você quase morreu, e de repente você percebeu que agora ainda tem vida? Ele falou, olha, eu entendo, uma segunda chance que Deus me deu. Está falando assim, oportunidade. E aí a lição, dentro dessa oportunidade, eu quero entender o propósito. Isso foi a fala da minha mulher, foi a oração da minha mulher. Senhor, se o Senhor não tem propósito, me leva. Ela diz, eu não estava com medo de morrer, eu estava com medo de viver errado. Então se minha vida não tem, porque é isso que eu estou vendo, todas as coisas têm acontecido, então me leva. Então quando ela voltou de tudo aquilo, ela chora falando, Deus tem um propósito. E quando você conversa com as pessoas, estão dizendo assim, Deus me deu uma segunda chance da vida, e eu quero entender o que é que o Senhor quer comigo nesta segunda chance da vida. Então esses momentos fazem a gente pensar. Por isso estou dizendo, escreva o salmo da sua vida, tira lições com o que você passa, não deixa passar por você essas situações como se nada aconteceu. Algo aconteceu, a vida é frágil, ela passa, mas é valorosa demais para a gente brincar com ela. Então é pensando na fragilidade da vida e dessa segunda chance e oportunidade que eu quero ler com vocês esse versículo, um versículo muito conhecido, mas que Deus me fala de um jeito diferente. Veja lá, vamos juntos? Somente isso, ele é grande, tem outras coisas, mas eu só quero ficar nessa parte. Vamos ler juntos, que você conhece? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Essa é a conclusão de Paulo. O sermão de hoje é isso, vamos falar comigo? Aonde você vai chegar fazendo o que está fazendo? E deveria ser assim, você dizer, onde eu vou chegar? Levando a minha vida do jeito que eu estou levando. Essa é a pergunta. Há uma pesquisa, que eu não vou trabalhar sobre ela, mas só citar,
Ela é uma enfermeira australiana. Ela trabalhou os últimos 12 semanas gravando a vida dessas pessoas de pacientes terminais. E nas últimas 12 semanas ela escreveu no seu blog, hoje ela tem um livro que ela escreveu sobre isso, os 5 arrependimentos, os 5 maiores, os mais comuns arrependimentos na vida das pessoas, desses pacientes terminais. Aqui eu estou falando eu vi isso na revista Exame, mas ela lançou um livro. A revista Exame falou sobre essa reportagem em 2012, mas ela lançou um livro, foi escrevendo no seu blog. Ela depois foi convidada a escrever e contar sobre isso. Mas o relato são de pessoas, e gravando esses últimos 12 dias, gravando e depois vendo, o relato são de pessoas de arrependimentos, pessoas que terminaram mal as suas vidas. Então eu disse, eu não vou aprofundar, porque a gente vai falar uma outra hora sobre isto, mas terminar a vida com arrependimentos, isso é sério. Paulo é o contrário disto. Quando a gente lê Paulo, ele vai ensinar para a gente como é que a gente termina bem a vida. Mas sabe o que eu estou fazendo? Ontem eu fui brincar com a Sofia, ela foi rapidinho em casa, e tinha, sabe aqueles, você compra aqueles Kinder Ovo lá, que vale pelo brinquedinho, né? E geralmente o doce fica, e ela toda vez tira um e tem um mapinha sempre. E esse mapinha era aquele estilo que você tem que escolher caminhos, entre 4, 5 caminhos, qual dele vai chegar do outro lado, né? Então tinha 2 tipos assim. Então, quando eu olhei como adulto, eu olhei de trás para frente. E eu olhei de trás para frente e vi a única ponta, então era só eu seguir de trás para frente. Eu sabia, entre A, B e C, D, qual era o caminho melhor. Então eu entreguei na mão dela. E por surpresa, tão pequenininha como é, novinha, ela vai lá e pega aquela ponta do final e vai trazendo. É claro que ela ia chegar lá, porque era a única ponta. Os outros todos não tinham saída, né, naquele caminho que eu estava indo. Eu falei, bom, eu adulto, tudo bem, né? E eu fiquei quietinho, não disse, mas ela fazer isto? Eu entendo o seguinte, que parece que para a gente entender o caminho da vida, a gente precisa pegar de trás para frente. Também, irmãos. Sabe? A gente chega melhor. Então uma das coisas que mudou a minha história foi assim, não é dizer mais quantos anos eu tenho, é quantos me restam. Isso muda completamente. Porque quantos anos você tem? Você fala, eu tenho 50, lá vai, né? Não é assim? Quantos anos, quanto te resta? Bom, aí, quanto me resta eu não sei. A ideia é pegar de trás para frente, é como se a sua vida estivesse ao fim, você tem 6 meses de vida, o que você faria com ela? Que mudanças? E a sua reflexão é, o jeito que eu estou fazendo com ela, eu faria mudanças? Entende? De trás para frente, do que me resta. Então, Paulo é alguém que conduziu a sua vida, ele está ensinando e olhando a sua vida, ele vivia a partir da eternidade cada dia. Cada dia ele vivia olhando para a eternidade, para o que Deus tinha para ele. Então ele sabia onde estava indo, ele sabia por que estava fazendo o que estava fazendo, ele sabia por que poderia passar a sua vida na prisão, como ele passou a sua vida na prisão. A maioria dessas coisas que nós lemos, ele não estava no escritório com ar-condicionado e um monte de secretários e secretárias ou pessoas, executivos te atendendo. Ele estava na prisão, o máximo que ele tinha no soldado, algumas vezes em algum lugar, algemado a ele, pés e braços, ou pé e braço. Por isso que esses caras todos se converteram, inclusive. Não tinha jeito de não se converter. Então assim era a vida, mas ele sabia por quê. Então, ele não é uma pessoa que chega ao fim da vida arrependido. Então, nós precisamos passar por situações para avaliar a vida, para repensar a vida. Mas parece que, ou nós podemos viver a nossa vida do jeito que nós vivemos, e chegar no fim depois e olhar para trás, como esses homens fizeram, e falar, meu Deus, o que eu fiz da vida? Ou nós podemos aproveitar o que acontece conosco, ou o que acontece ao nosso redor, para falar o que eu estou fazendo com a vida e ter tempo de mudar a história, tempo de refazer a sua vida, né? Então Paulo não é uma pessoa arrependida. E as lições dele? Primeiro, vamos falar junto o que nós aprendemos com ele aqui. Vamos falar juntos? A lição dele é, não basta combater. Vamos falar juntos? Não basta combater, é preciso saber o que combater. Ele está dizendo isto no seu texto, já você vai ver. Você já entrou em alguma batalha que você perguntou assim, por que eu entrei nessa? Já? Fala a verdade, se não. Para um pouquinho para pensar.
Você entrou numa situação, falei, estou numa situação que eu não precisava estar nela, mas estou. E aí você quer sair dela e não consegue. Ou você já se viu lutando por coisas que você percebe, luta, esforça, e você fala, mas isso não está me levando a nada. Porque eu estou gastando a minha vida, minha saúde, meu tempo, jogando tanta coisa fora. Você fala assim, eu estou dando murro. Isso é uma coisa, uma frase que nós usamos, uma expressão do nosso dia a dia. Estou dando murro em ponta de faca, quer dizer, o que é dar um murro em ponta de faca? Eu só me firo, não produzo nada, eu me machuco, eu fico pior. Então eu estou pensando que tem combates profissionais, combate com o cliente, combate com o colega, combate com o chefe. Não vou dizer que você não vai ter esses embates, não tem jeito de a gente não enfrentar essas coisas, mas o problema para mim é como nós enfrentamos, como nós vivemos essas coisas, o jeito que nós lutamos. Que tipo de combate é esse que temos na nossa vida profissional, né? Onde está levando, o que está fazendo com a gente? Combate familiar, conjugal, com uma coisa complicada. Fico pensando assim, quantas discussões vazias, já pensou nisto? Quantas palavras vazias, coisas que não levam a lugar nenhum, mas pioram a situação que nós fazemos e tornamos a situação pior do que é. Embates, combates que nós entramos. Muitas pessoas também hoje, por não entenderem o reino de Deus, não entenderem a palavra de Deus, e até pelo erro de igreja, pessoas estão entrando em causas que não têm nada a ver com o reino de Deus, causas como política, filosófica, social, e assumindo bandeiras. E a questão toda é que não há nenhum problema nós entrarmos nisso, nós precisamos. De novo eu digo, é o jeito que nós combatemos, é a razão, é o que nós queremos encontrar nisso, que é o significado e propósito que nós não temos na vida, e nós entramos nessas coisas, pegamos certas bandeiras, e a pergunta é, que combate é esse? Onde isso vai me levar? O que isso realmente vai construir? Essa é a pergunta que se faz. E Paulo está dizendo, olha, não basta combater, não é essa a questão. Como é que está? Estou lutando, estou fazendo, mas você está lutando com o quê? E para quê? Onde você está indo com a sua vida? Paulo está dizendo, olha o versículo, só essa parte, vamos dizer, combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Por isso ele termina, ele conduz a sua vida do jeito que ele conduziu. Ele sabia qual era a luta, qual era a guerra, com quem ele estava lutando, para que ele estava lutando. Ele falou, não estou levando a minha vida de qualquer maneira, eu não estou lutando de qualquer maneira. Então você e eu precisamos entender isso. Nós estamos sim em batalhas diárias, todos os dias você tem batalhas, não vai dizer que não tem, todos nós temos, seja mais pequena, seja maior, seja complexa demais, seja mais fácil, não importa, nós estamos, todo dia você tem que talvez luta até para levantar, né? Para encontrar motivação, para muitas coisas difíceis. A questão é que Paulo está dizendo, não lute por lutar, não brigue por brigar, porque eu entrei nessa. Ele diz, para mim lute conforme a palavra de Deus. Eu acho interessante que eu fui entrar num embate uma vez da nossa denominação, eu era pastor numa outra cidade, e eu estava com todas as atas, com poder para fazer uma convenção da minha sala, e convocar, e enquanto eu estava me preparando para fazer aquilo, no meu escritório, o Espírito Santo me disse claramente, não por força, nem por violência. E ele estava dizendo claramente, não entre nessa batalha, não comece essa batalha, não é por aí. E eu tinha que pegar todos aqueles documentos, cada igreja tinha feito uma assembleia para fazer algo no Brasil, e eu tinha que pegar aqueles documentos, rasgar aquele documento em obediência a Deus, porque estava claro assim, esse não é um combate que eu quero para a sua vida. E eu teria feito realmente, possivelmente, ou ajudado a fazer um grande estrago na denominação, com um desejo certo, tentando lutar, mas aquela luta não era uma luta que eu devia fazer daquela forma, e eu tinha que ouvir a Deus. Então, o que você precisa e eu precisamos fazer é ter certeza que o nosso esforço, o nosso empreendimento, toda a atenção na nossa vida está dedicada a algo que vale a pena a gente estar envolvido naquilo que está fazendo. Você viu que eu disse no início que, citando aquela pesquisa, que as pessoas olharam para trás na sua vida e elas estavam arrependidas, elas terminaram tristes, elas terminaram frustradas, elas terminaram decepcionadas consigo mesmas. E eu não precisava nem dessa pesquisa,
Basta a gente visitar pessoas no hospital que ficaram doentes, dizer, como eu disse, dizer, puxa vida, eu estou jogando a minha vida fora, eu estou construindo de um jeito que não vale a pena da minha vida. Então, e eu queria te orientar o seguinte, para você não ser uma pessoa dessa que se arrepende, para você não ser uma pessoa dessa depois de olhar para trás e dizer, estou frustrado, eu poderia ter feito melhor, né? E de coisas tão pequenas, tão simples da vida, que ele está dizendo, eu podia ter me respeitado mais, eu podia ter expressado mais o que eu sinto, o que eu penso, coisas assim, eu podia ter curtido mais os meus amigos, eram coisas como essas, nada demais, construíram as suas vidas e se perderam. Qual que é o bom combate? Se você quer ver, o que eu poderia dizer para você, o que você deveria fazer para avaliar se você está num bom combate? Rapidamente algumas coisas. O bom combate, ele nunca é egoísta. Começa por aí, pense sobre isto. Um bom combate não visa agradar a você mesmo, não é você o foco da coisa. O bom combate, duas coisas aqui, o bom combate agrada a Deus e abençoa as pessoas. Você olha para a vida de Paulo, Paulo queria sempre conhecer a vontade de Deus, ser parecido com Jesus, e a sua vida tinha o objetivo de tocar as pessoas como toca você e eu nesta manhã. Eu combati o bom combate era este, de deixar para você e para mim, determinado, delineado, o que é importante na vida, o que é mais importante na vida. Ele abriu mão de tudo por isso. Quer saber que, se o combate que você está envolvido é bom, e vale a pena, veja o que você está causando na sua vida espiritual, e o que você está causando na vida das pessoas que você se relaciona. É um bom combate? Olha para isso. Como está a minha vida com Deus? Estou mais próximo de Deus? Amo mais a Deus? Reconheço mais a Deus? Deus realmente me conhece? Claro que Ele não precisa disso, mas eu tenho deixado Deus ver tudo na minha vida. As pessoas que estão próximas de mim, como é que elas ficam? Se você está amando mais a Deus, você está tocando as pessoas, e eu digo positivamente, e então você está nesse combate, nesse bom combate. Só entre em combates em que você tenha certeza que você vai se tornar uma pessoa melhor. Eu entrei no combate que eu estou me tornando cada vez uma pessoa melhor. Só entre em combates que você tenha certeza que você é um agente de transformação para o bem, porque nós podemos ser, eu estou colocando isso aqui porque nós podemos ser um agente de transformação para o mal, das pessoas ficarem piores do que elas estão ao nosso lado. Uma esposa fica mais doente, o marido fica mais doente, os filhos ficarem doentes, os nossos empregados ou funcionários ou os nossos amigos, o namorado, a namorada, as pessoas ficam adoecidas. Você conhece, você sabe o que eu estou dizendo. Essa é a maneira que você pode olhar para a sua vida e perguntar se eu estou no bom combate. Num bom combate, estou envolvido com o reino de Deus, e o reino de Deus está dentro do meu coração. O meu desejo é conhecer a vontade de Deus cada vez mais. A lição de Paulo sobre a vida é essa: um bom combate que me torna uma pessoa melhor, um bom combate que me faz tocar na vida das pessoas e tornar a vida dessas pessoas melhor. Segundo aqui, que ele nos ensina como é que você pode usufruir da vida da melhor maneira possível, ver se você está indo bem. Ele diz assim, também não basta correr. Vamos falar juntos? Não basta correr, é preciso... Eu não sei, eu acho que hoje não tem mais educação física nas escolas, eu ouvi sobre isso, né? É isso mesmo? Estou certo? Na minha época tinha educação física, eu corria bastante. Eu tinha medo de uma coisa naquele negócio de educação física, eu não sei porquê. Eles tinham um teste lá, diz que tinha um negócio que se você colocasse o pé, eles iam descobrir que você tinha chulé. O meu desespero era porque eu tinha certeza, eu tinha certeza que ia ter, então eu nunca quis colocar o pé naquilo. Eu acho que era uma brincadeira, mas era assim. Mas a questão maior não é isso, então isso é uma coisa que eu vivia correndo, mas não só por isso, por outras coisas, né? Você é garotão, quer fugir de um monte de atividades e tinha que ir para essa bendita, aqueles exercícios. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, que se o professor dissesse que ia ter uma maratona, então ele falou, nós vamos ter uma maratona e vamos botar a garotada para correr. E é claro que ele usava isso para educar a gente. Ele queria nos educar, ele queria disciplinar a vida da gente, né? Criar esse hábito na vida da gente, cuidar de si mesmo, do seu corpo e tal. Então, quando ele marcava uma maratona, eu acho que você correu nisto,
e deve ter feito a mesma coisa que eu fiz. Você sai com tudo, não é? Na maratona você sai com tudo, correndo, dá tudo que você tem logo no início, e no meio do caminho você já está com a língua de fora, você já não consegue dar mais nenhum passo, está quase morto, né? E o outro que tem um pouquinho mais de resistência, vai um pouquinho mais, mas você vê as pessoas parando pelo meio do caminho, e uns gatos pingados, ou quem sabia, ou quem tinha treinamento, ou quem tinha mais resistência, vai até o final da corrida. Então não bastava eu estar na maratona, não bastava também eu começar com tudo, né? Na minha vida ali, né? Com toda a força, porque eu ia, no meio do caminho eu ia parar. Então Paulo está dizendo para mim, não é só você estar na vida cristã, não basta. E a pergunta que se faz hoje não é olhar como as pessoas começaram. Os homens de fé, nós temos que olhar como eles continuam e como eles terminam a vida. Começar, muita gente pode começar, e você começou a sua vida, mas a grande pergunta é onde ela já está agora. Como ela está agora, como é que você está nessa corrida? Você vai terminar essa corrida? Você já está com a língua de fora espiritual? Você já está desistindo? Você já não aguenta mais? O que ele diz no versículo? Vamos ler juntos? Combati o bom combate. E o que ele fez? Terminei a corrida. Eu terminei a corrida em amarelo. Terminei, eu fui até o fim. Se você está conduzindo a sua vida bem, o plano é que você chegue ao fim na sua vida espiritual, para você receber o galardão que Deus tem para você. Mas eu pensei em 3 obstáculos aqui nessa corrida que pode ser um problema para a gente não terminar. Só vou mencionar para você. Está nesse texto de Hebreus 12, 1-2. Vamos ler juntos? Bem forte comigo? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quais são os 3 obstáculos, rapidamente, que eu vejo aqui? Primeiro cuidado que você tem que ter na sua vida, e para vencer esse obstáculo, é o cuidado com pesos inúteis, que a gente vai colocando, e ele cita isso mesmo. Eu não posso correr do jeito que eu estou. Você não pode correr a sua vida espiritual de qualquer maneira. Uma das coisas mais sérias é o pecado não confessado na nossa vida. É verdade que tem pesos, que coisas que nós colocamos, que não são pecados, são até coisas boas, por isso nos envolvem. Mas diz assim que o pecado nos envolve facilmente. E a nossa vida espiritual vai se apagando, porque nós começamos a conviver com ele, com esses pesos e pecados da nossa vida, e achamos que são normais, e nós já temos desculpas para eles. E Paulo diz que é muito fácil mesmo, a gente é bom nisto. Eu tinha um professor, o pastor Melvin, pastor Clevenger, pastor Clevenger, que faleceu, e ele dizia assim: quanto mais inteligente, mais nós somos bons em dar desculpas e arrumar uma justificativa para os nossos erros. Quanto mais inteligentes formos, a gente não está livre disto. Então, o que nos atrapalha e que vai ser um peso na nossa vida, talvez você está arrastando a sua vida com uma coisa não confessada no seu coração, e não pode. O salmista disse: enquanto eu calei, os meus ossos secaram, eu me consumi. Peso que você e eu mantemos na nossa vida. O pecado nos arrasta de tal forma, nos segura de tal forma, que nós vamos chegar ao ponto de morrer pelo caminho, não chegar até o final. Mas as coisas simples da vida, que muitas vezes não são pecado, que você pode arrumar. Por exemplo, eu estava pensando, antes eram os jovens e adolescentes que eram tão bons com celulares, os smartphones e com essa questão de mídia social. Mas hoje está todo mundo aprendendo. Eu estou vendo a maioria das pessoas, todo lugar agora, ninguém conversa mais direito. E não, eu estou falando de novo porque eu acabei de ver, eu estou vendo isto. O que é? O tempo que nós não temos com a Bíblia, mas nós queremos todas as notícias do WhatsApp, ou seja do que for, seja de qualquer forma que venha para você, informações, Facebook, nós queremos. A Jamile me passou ela falou: o senhor tem problema em ver coisas muito fortes? Eu
Foi aqui em frente ao Strasberg, ali, a Tortas Alemãs, aquele acidente que vocês viram. E lá está a pessoa na batida, está assim, o celular está aqui preso e a capa do celular. Então mostra que ela estava vendo o seu celular na hora, numa velocidade, numa autopista, e ela simplesmente, o seu carro foi de frente com o caminhão, ela bateu, acabou em nada. Um carro caro, diz que uma pessoa linda, e você está lá com a capinha do celular pulando aqui e o celular perto da boca dela onde ela bateu. Entende? O que eu quero dizer é que nós estamos aceitando certas coisas na nossa vida e elas estão tomando conta da nossa vida, e nós estamos no caminho do acidente espiritual porque nós não conseguimos ficar um minuto na palavra de Deus, mas nós conseguimos passar a maior parte do tempo vendo. Eu vejo isso em todos os lugares. Você recebe visita e vê as pessoas no celular o tempo todo, ninguém faz mais nada, sentar com a cabeça lá. Você vai visitar, você leva um minutinho que eu estou atendendo. Nós estamos fazendo isso com a nossa vida. Eu estou dizendo, é pecado ter um celular? Não é. Mas o problema é que é uma coisa que se torna um peso. Vamos ler a Bíblia agora? Vamos orar agora? Ou vamos sentar no banco agora e assistir e participar do culto, adorar a Deus e louvar a Deus? Então, eu tenho que mandar uma mensagem aqui, avisar que eu estou na igreja. Eu tenho que responder aqui que não sei o que lá, que daqui a pouco eu vou almoçar. Eu esqueci de avisar não sei o que lá a pessoa. E aí o culto, 1h30 passou. Pesos. Eu estou citando isso, mas tem outras coisas que você faz com a sua vida, com a sua família, que são pesos que atrapalham, que tornam difícil a nossa caminhada, e a nossa vida vai se tornando ruim assim, de tal forma que a gente não chega onde devia chegar. A outra coisa que ele fala aqui nesse texto, então, é sobre eu falei dos pesos inúteis, né? A outra coisa que ele fala é o cuidado com a fragilidade da vida, porque ele está dizendo assim, correr com perseverança. Eu estava dizendo ontem, você e eu precisamos levar a nossa vida de tal forma que a gente vai fincando estacas. Você ouviu, eu vou repetir isso para você, pelo caminho da nossa vida, porque a hora que vierem ondas, a hora que vierem tempestades, a hora que seja o que for abater sobre você, você tem onde agarrar. É a sua fé, são as suas convicções. Mas nós vamos vivendo uma vida de fragilidade. Por isso que uma pessoa que eu conversei, a pessoa que estava doente era mais forte e tinha que ajudar o que não estava doente. Porque diz, eu estou mal espiritualmente, eu não tenho força para enfrentar isso, eu não sei como enfrentar esse momento difícil da minha vida, não estou preparado para isto. Então cuidado com as coisas inúteis, mas cuidado em viver uma vida frágil, que pegue você no contrapé, que derrube você, e que você não esteja forte para continuar a sua caminhada com Deus e os projetos que Deus tem com a sua vida, né? E como é que a gente pode fincar estacas? Você devia pedir paixão pela palavra de Deus. Não orar de qualquer maneira, não ler de qualquer maneira, não ler a Bíblia porque alguém mandou você ler todos os dias, porque você tem que ler a Bíblia. Mas assim, entender assim que falar é o jeito de falar com Deus e ouvir de Deus. Jesus diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, é alimentar de Deus, é fortalecer a nossa fé, é fortalecer a nossa resistência, né? Para que a gente possa tornar ser resistente, muito mais forte, e a gente poder enfrentar a vida. Terceira coisa que ele fala aqui, é cuidado com as coisas inúteis, cuidado com a sua resistência, cuidado com a distração. Essa moça se distraiu e ela se perdeu e perdeu a vida. Aqui, a distração é quando a gente deixa de olhar firmemente para Jesus. Quer olhar para as pessoas da igreja, aqui, da nossa igreja, você vai desistir já dessa igreja. Está ouvindo? Está bem? Vou dizer isso para você. Essa aqui é uma igreja cheia de gente imperfeitas, graças a Deus. Tá bom? Tá bem? Então, se você olhar para determinada pessoa e falar assim, não dá para servir a Deus desse jeito. Claro, não dá mesmo, porque você não serve através da pessoa, você serve através de você. Mas ao mesmo tempo que a gente fala assim, eu não quero ficar nessa igreja por causa daquela pessoa, você pode ter alguém olhando para você também, meu Deus, viver a minha vida desse jeito que ele está vivendo, eu também não quero. Isso não é espiritualidade. Se a gente parar para olhar, a gente olha para o outro, mas os outros que olham para a gente, como é? Então a nossa questão não é olhar para as pessoas,
Jesus está dizendo assim, ele está nos ensinando, Paulo dizendo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Nós temos que ser parecidos com Jesus, ser tudo quanto Jesus é. Ele nos conquistou para isto. Enquanto eu estou olhando para Jesus, minha vida está sendo transformada, eu estou me transformando num perfume de Deus. Então aí a minha vida se torna importante para a vida das pessoas. Então, se você vier para a nossa igreja esperando que não tenha problemas, quero te avisar, está cheio de problemas aqui. Todos os lugares estão cheios de problemas. E se você é uma pessoa que foge de problema, não fuja, encare os problemas. Não é assim que se faz. A gente olha para Jesus, vê quem é Jesus, e aí o que a gente vai fazer aqui, parecido com Jesus, nós vamos ser uma bênção para a vida das pessoas. Então eu não espero, imagina eu esperar de você para eu ser um bom pastor, esperar o que você está fazendo para que eu seja um homem de Deus. Não, eu tenho que esperar o que Jesus quer para mim, e aquilo que Ele quer. Então aí, se eu for isso, eu vou tocar a sua vida e abençoar a sua vida de um jeito que você não pode imaginar e nem eu imagino. Então Jesus está dizendo assim, cuidado com as distrações na vida. Então eu me distraio, mas não é só com pessoas, eu me distraio com coisas atraentes desse mundo. Cuidado com muita coisa. Olhar do lado e dirigir é um perigo, olhar para a direita ou para a esquerda e correr é um perigo, você vai cair. Então ele está dizendo assim, só tem uma direção para você olhar, para Jesus, autor e consumador. Está dizendo assim, começa nele e termina nele. Se você e eu ficarmos firmes assim, nós chegaremos e seremos aquilo que Jesus quer para as nossas vidas. Nós vamos terminar bem a nossa carreira. Jesus está dizendo nessa manhã para você, você precisa terminar bem a sua corrida espiritual. Amém? E terminar bem é saber o propósito. Essa é a coisa que perguntaram para mim, qual é o propósito que Deus tem para mim? Qual é o propósito que Deus tem? Eu encontrei o meu, você sabe o seu? Você sabe? E quando fala em propósito, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes você pensa assim, Deus deve me chamar para mandar eu lá para África. Tudo bem, pode, tá bem. Mas você sabe que Jesus ficou fazendo 30 anos da vida dele? Alguns vão dizer assim, nada. Nada de sobrenatural. Jesus era o carpinteiro da vida, era o pedreiro, era o agricultor. Foi isso que ele fez. Viveu 30 anos da sua vida dessa forma. Então ele está dizendo para você e para mim, o que você faz? Faz bem. Honra meu nome. Seja minha testemunha. Se você quer começar bem, começa por aí. Se você não sabe o propósito, Ele te chamou para ser o bom perfume dEle, ser o louvor da glória dEle. Começa por aí, sendo essa pessoa, naquilo que Ele te chamou, sirva Ele dessa melhor maneira possível. Depois que está servindo, você pode perguntar, algo mais que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor tem mais para a minha vida? Algo mais? Eu continuo nisto? Ou algo ainda mais profundo que o Senhor tem para mim? Sim, Ele vai te levar para aquele lugar mais profundo, mas essa é uma pergunta que você faz para Deus, e uma resposta que Ele vai dar ao seu coração. Nada na sua vida é por acaso, nem as coisas boas, nem as coisas ruins, todas elas têm o objetivo de contribuir para o bem da sua vida, e o bem é você encontrar, porque eu estou aqui, porque como Deus quer usar a minha vida. Tem gente que pensa que Deus está querendo que abandone o país, tem gente que pensa que Deus está pedindo para abandonar a família, estou precisando servir mais aqui na igreja, e eu falo, volta para sua casa e seja uma bênção para o seu marido e para os seus filhos, sua primeira igreja. Você quer fazer alguma coisa significativa? Aí o pastor não precisa ficar cuidando de um monte de famílias, porque cada um cuida da sua. Começa por aí. Está vendo o erro nosso? Terminar bem a nossa corrida é entender o propósito que Deus tem para cada um de nós. Entenda o propósito para a sua vida. Terceira e última lição de Paulo para a gente sobre a vida. Vamos falar juntos? Ele diz, não basta ter fé, é preciso saber guardar a fé. Eu acho que se muitos de nós tratarmos a fé do jeito que a gente trata o dinheiro, a gente está na água, certo? Que o dinheiro passa na mão de todo mundo, de um jeito ou outro, seja muito pouco, o dinheiro passa pela mão. Mas o dinheiro que fica é a minoria, concorda comigo? Estou falando verdade ou não? O dinheiro que fica é a minoria.
As pessoas que realmente sabem investir são poucas pessoas. Nós sabemos aí que perde 70% tem dívidas, estão gastando mais do que recebem. E a nossa vida cristã quando é assim? Se é assim. Vamos ler o que Paulo disse? Vamos lá no versículo, parte em amarelo. Guardei a fé. Ele diz: eu combati o bom combate, fiz o que tinha que fazer, lutei as lutas que tinham que lutar, corretas. Eu terminei essa corrida, eu não me perdi no meio do caminho, eu sabia muito bem o que tinha que fazer. E ele diz, ao final, a fé que começou lá no princípio, eu aguardei, guardei essa fé até o fim. Guardar a fé é conduzir a nossa vida de tal maneira que a gente mantenha a chama viva de Deus no nosso coração. Eu acho que eu poderia definir dessa forma, de maneira simples para você. É que a chama é crescente no nosso coração. Você não vai pegar Paulo nunca na vida dizendo assim, eu não sei porque que eu fui fazer isso. Cara, perdi tudo. Perdi família, perdi status, perdi respeito. Eu que prendi, estou preso. Eu que era poderoso, agora estou nas mãos dos poderosos. O que eu fiz com a minha vida? Você não vai ver nunca Paulo em lugar nenhum dizendo isto. A não ser alguém que cada vez mais, e eu vejo, algumas vezes tem que lutar com isso. Eu estou indo para algum lugar, aí você vê assim que a sua atitude não está correta, e imediatamente Deus me fala, então é isso aí, Paulo precisou de conforto para ele fazer a obra, certo, Israel? Não, Senhor. Então, Israel, levanta a sua cabeça, vai em frente, porque a vida é assim mesmo, a vida é desse jeito mesmo. E aí eu tenho que imediatamente, perdão, Senhor Jesus, não tem razão para isto. Eu tenho tudo que eu preciso, o Senhor tem me dado. Por favor, muda meu coração, muda minha atitude nessa questão. Nosso coração tem que estar o tempo todo. Por isso tem um texto lá em Apocalipse dizendo para a igreja, volta o seu primeiro amor. Quer dizer, volta a juntar brasas para o seu coração, que reacendam a chama do seu coração. Quem trabalha com carvão sabe disto. Carvão você tem que estar renovando o tempo todo ali. Vai chegar um tempo que aquilo vai virar cinza, você tem que ter novos carvões. E você não espera ele apagar, enquanto tem aquele aceso, você põe outro do lado, que ele vai aquecendo e passando fogo para o outro, para manter. O problema é que muitas vezes na nossa vida nós estamos virando cinza espiritual, pelo jeito que conduzimos a nossa vida. E a gente tem que lutar contra isso, não aceitar no nosso coração de viver essa vida de que, bem, eu tenho fé, mas olha, o jeito que está a minha fé hoje... A fé, você pergunta para a pessoa, como é que está a sua fé? Pastor, capengando. Eu não preciso nem dizer. Ele já diz, minha fé está capengando. E a pergunta, o que você vai fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, pare com isto. Esse é um grande problema. O que você vai fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa geral. Esse é o problema. Você pensa que o irmão está dizendo, não, é uma boa resposta. Não, pastor, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, não, você tem que fazer a coisa. Qual é a decisão? Qual é o primeiro passo que você vai dar em relação à sua fé para que você viva de tal forma que você é alguém que está dizendo assim, a minha fé é crescente, a chama do meu coração aumenta cada vez mais, sou cada vez mais apaixonado. Ninguém precisa me lembrar do culto, ninguém precisa lembrar da ceia, ninguém precisa criar nenhum projeto para tentar me ajudar a ler a Bíblia. Meu tempo com Deus é assim. Olha o que Timóteo disse, é o que Paulo disse a Timóteo, seu filho. E eu já estou terminando, 1 Timóteo 1, 18 e 19, vamos ler juntos? Timóteo, meu filho, juntos, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Paulo, que combateu o bom combate, fala para o seu filho, combata o bom combate. Ele está dizendo, foge daquelas loucuras, foge das coisas que não valem a pena lutar. Lute por aquilo que vale a pena, que vai construir a sua vida e construir a vida dos outros. Então combate o bom combate, ele está repetindo. Mas ele está dizendo, tem pessoas que naufragaram na fé. Por que eles afundaram na fé? Porque eles não mantiveram a fé e não mantiveram a boa consciência. Não mantiveram a boa consciência. E sabe manter a boa consciência? É que assim, você vai cedendo aos padrões do mundo. Você vai pensando o que todo mundo pensa. Você vai agindo como todo mundo age.
porque nós passamos a pensar do jeito do mundo. Manter a boa consciência é ficar firme na palavra de Deus, no plano de Deus, no padrão de Deus, nesse mundo perdido. Ele não tem saída. Se você é luz que se apaga, o mundo está perdido. Ser luz acesa é manter o padrão das sãs palavras de Deus. É isso que Ele está dizendo para mim e você. Combate o bom combate. Mantenha a sua consciência, mantenha a sua fé. Eu quero terminar dizendo como é que a gente mantém a fé, irmãos. Conduzindo a sua vida do jeito que você está conduzindo, o que você acha que está fazendo, o que você está fazendo com a sua vida espiritual. Não é para mim que você tem que responder, é para você mesmo. O que você está fazendo com ela? Eu estou pensando que eu quero me juntar com pessoas, eu quero relacionamentos que acendam e aumente a brasa do meu coração para Deus. Meus relacionamentos, comece por aí. Relacionamentos de grupos, relacionamento da igreja, relacionamento com Deus, com pessoas que valham a pena. Relacionamento com a palavra, oração, jejum. O que eu vou fazer para guardar, para que a minha fé se solidifique cada vez mais? Quer dizer, minha confiança, meu amor por Deus, minha dependência dEle. É disso que Deus pede para você. Vamos ficar em pé. Eu não sei quantas vezes mais eu virei aqui, nem quantos anos. Eu sei que eu vim hoje. Tenho esperança de vir. Mas eu subi hoje agradecido a Deus por mais uma vez poder falar para vocês. Pode subir, queridos. Do louvor pode subir. Eu estou agradecido a Deus de falar mais uma vez para vocês. Mas toda pessoa que vai fazer mudança de uma casa para outra, ele descobre que ele juntou um monte de coisas que não servem para nada na vida. E que ele não vai levar, e ele tem que dar um jeito de jogar aquilo fora, de reciclar. Mudança geralmente exige essa reciclagem. Sempre. Mudança é isso. É você abrir mão das coisas que não precisa. É sair de um lugar que está para ir para um outro lugar. Deus está pedindo para você fazer uma mudança na sua vida. E mudança exige reciclagem. Quais são as coisas que você vai manter na sua vida, que estão te conduzindo bem? E quais são as coisas que você vai abrir mão na sua vida, que não valem a pena?